Olá, boa noite. Oi, oi. Chegando e lá vamos nós para mais uma live. Cláudia Santos chegando aí, primeira a chegar. Acabou de fazer a sua, já tá no embalo, né, Cláudia? Tudo bem? E aí, ei, Sueli. Ei, Lucila. Boa noite, querida. Muita luz para você também. Oi, Elba. Oi, oi. Miriam. Marília, Rosângela, vamos chegando, né? Aí, Márcia Moraes também chegando. E vamos nós começando mais uma live semanal. Estamos aí então ao vivo pelo Instagram e depois estaremos pelo YouTube. A gravação disponibilizo por lá, né? Como sempre. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? A gente vem nesse trabalho aí de trazer sempre temas diferentes, de forma que a gente possa auxiliar aí, né, nesse conceito de uma vida mais saudável, com bem-estar, qualidade de vida e os recursos e as formas da gente alcançar isso com maior tranquilidade. Eu sempre falo, através de soluções naturais, né, que é a melhor forma. E o tema que eu vou falar hoje é bem... na verdade é curioso, né? Porque para muita gente é novidade. Eu confesso até que para mim, quando fui buscar aí o conhecimento desse termo, também percebi que é um termo novo. Esse tema que a gente vai falar hoje é sobre a fadiga pandêmica. E eu acho que bastante gente aí nunca tinha ouvido falar desse termo, mas vai entender o quanto ele é atual, né? E o quanto ele realmente já existe. E essa live que eu vou fazer hoje, ela é baseada justamente no material que eu recebi, falando sobre a fadiga pandêmica. E esse material é um estudo de profissionais da área da saúde mental. E eu achei interessantíssimo, resolvi me aprofundar um pouco mais no assunto. Eu sempre, quando recebo materiais assim, todo mundo que acompanha mais meu trabalho sabe, né, que eu tenho esse hábito de me aprofundar um pouco mais e buscar, então, correlações aí com os óleos essenciais também, né? Então, eu fui me aprofundar no que causa, quais são os sintomas, quais são as atitudes que podem, então, nos ajudar nesse desafio, né? E, claro, de que forma que os óleos essenciais podem atuar aí para nos auxiliar nesse aspecto. Então, eu já fiz uma correlação baseada nesse estudo. Esse estudo foi feito por um médico psiquiatra e 2 psicólogas. Bem legal esse estudo. E foi aí, então, a minha base para me aprofundar nesse conceito, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é, né? Afinal de contas, o que é a fadiga pandêmica. Pelo nome não fica muito difícil você já deduzir, né? Claro que tem a ver com a pandemia, é um termo atual, porém já é reconhecido inclusive pela Organização Mundial de Saúde, gente. Já é reconhecido esse termo, fadiga pandêmica. E esse desafio, né, a gente fala assim, esse estado emocional negativo causado pelo estágio da pandemia. Se a gente parar para analisar, nós já estamos aí desde março de 2020, nós completamos já um ano em março de 2021 da situação de pandemia. E dentro disso, a gente fala assim, uau, um ano ali dentro desse processo, é claro que isso já tem ali resultados que a gente está lidando com eles justamente agora. Por quê? Quando nós estudamos a respeito do estresse, nós já fizemos inclusive esse estudo, a gente já fez uma live especificamente falando sobre o gerenciamento de estresse. Quem acompanhou essa live vai relembrar que eu falei sobre os estágios do estresse, né? O tempo que o seu corpo, o seu próprio organismo é capaz de lidar com o estresse. Então, quem não assistiu essa live, agora eu fico na dúvida se ela tá no canal do YouTube também ou se ela tá só no IGTV do Insta, né? Então agora fiquei na dúvida, vocês procurem. Se não tiver no IGTV, tá no canal do YouTube, onde eu falei exatamente sobre o gerenciamento de estresse. Mas a questão é a seguinte, nós somos preparados naturalmente, como todos os animais são preparados para isso, né?
a lidar momentaneamente com períodos esporádicos e momentâneos de estresse. Então, o nosso corpo já é preparado para lidar com isso. Então, a gente consegue ter uma relação com o estresse de forma a não pagar um preço muito caro por isso. A gente consegue restabilizar a nossa própria saúde quando nós temos um período curto de estresse. Quando esse estresse, quanto mais longo se torna esse período, quanto maior o tempo de duração, né? Quanto mais exposto você fica ao período de estresse, ou seja, quanto mais longo é esse período, quando você entra num estágio constante de estresse, é onde você já não seu corpo já não consegue mais lidar saudavelmente com isso. Então fica uma sobrecarga no seu organismo. E aí sim o estresse começa então a minar a sua saúde. Então, sua saúde física, quanto mental, emocional, isso vai acontecendo, né? Então, devido à situação toda de pandemia, que nós já temos então aí mais de um ano nesse estado, algumas pessoas estão lidando de uma forma mais tranquila e outras isso está pesando bastante. Isso é muito pessoal, também é muito característico do próprio movimento que está acontecendo com a pessoa, com seus familiares. Então isso também é muito pessoal, né, de cada um, mas a gente percebe que há um grande volume de pessoas que está sendo altamente prejudicado já devido pelo período prolongado de exposição a esse estresse, ou seja, já não há um gerenciamento de estresse saudável. E com isso começa-se a pagar esse preço. Então a fadiga pandêmica, o termo fadiga pandêmica, ele representa justamente todo esse estado emocional negativo gerado por esse período excessivo de exposição à pandemia. Então, nós já ainda estamos nesse fluxo, não sabemos exatamente ainda quanto tempo isso ainda vai durar, e isso também é uma das causas de aumentar o risco dessa fadiga pandêmica. E dentro disso, a gente vai estudar um pouquinho hoje, então, quais são esses sintomas, para você já começar a ficar alerta, né? Quais são essas características que podem começar a aparecer no seu dia a dia ou da sua família, de alguém que você ama, para você já começar a acender uma luzinha do alerta ali, né? Ou seja, eu preciso prestar um pouco mais atenção, porque isso já são sintomas de uma fadiga pandêmica, né? Se você está dentro desses níveis, desses estágios, ou se alguém que você ama está, para você começar então a entrar com o suporte, com o apoio necessário de novas atitudes e também, nesse caso, como eu disse, um auxílio dos óleos essenciais. Por quê? Porque os óleos essenciais, como a gente está falando aqui de uma característica que envolve saúde mental, a gente sabe que a base da aromaterapia é realmente atuar através do aroma, através da inalação dos óleos essenciais, principalmente o estágio emocional e mental do ser. Então, quando a gente tem aí uma ferramenta que vai atuar diretamente sobre o nosso equilíbrio mental, sobre o nosso equilíbrio emocional, a gente então tem aí um grande suporte dentro desse meio para que a gente possa então buscar esse help, né? Buscar esse socorro e esse apoio para atravessar essa fase de forma mais tranquila, sem tantos prejuízos de saúde, prejuízos emocionais, mentais, porque uma coisa está interligada na outra, né? Ao mesmo tempo que começam aí esses desafios mentais e emocionais, claro que isso vai reverberar, claro que isso vai refletir na sua saúde física, inclusive com a fragilidade do seu próprio sistema imunológico. Nós já falamos muito a respeito disso, o quanto essa questão dos desafios emocionais, eles vão atacar o seu sistema imunológico. Então, a baixa de sistema imunológico é gritante quando você tem aí esses níveis de estágio de emoções mais negativas, abaladas e níveis mentais aí que precisam ser cuidados, né? Então, como um todo, a gente precisa cuidar realmente de todos esses aspectos aí. Então, quais são os sintomas que você já pode começar a perceber se você já está com traços de uma possibilidade de uma fadiga pandêmica? Primeiro, vamos, antes até de eu falar quais são esses sintomas, a gente tem que falar primeiro as causas, porque quando a gente colocar isso num contexto, numerando, vai ficar mais fácil para a gente entender. Poxa vida, a gente pensa só na questão do isolamento social, mas é muito mais do que apenas o isolamento social que está afligindo as pessoas nesse momento há mais de um ano. Né? Então, quais são essas características? Claro que o isolamento social é uma das características, né? Uma das causas dessa questão da fadiga pandêmica, né? Essa exposição a um longo período de isolamento social. Isso faz o quê? Com que as pessoas
que estavam habituadas a ter um convívio social mais rico, né? Mais constante dentro da sua vida, e de repente isso foi retirado. Então isso já existe uma perda ali nesse momento. Então a pessoa já começa com uma perda ali. Só que além disso, a gente tem outras características também. Baseado nisso, já começa a se ter um estado de alerta constante, de preocupação de pegar o vírus, né? De entrar em contato e de adquirir a doença. Então, esse movimento de alerta constante, de preocupação, de medo, né? Que começa a gerar, às vezes, até um pré-pânico, né? Na pessoa, isso também, ou seja, ela fica o tempo inteiro pensando, eu vou pegar, será que eu vou fazer isso, eu vou ter o contato, eu vou fazer, né? Então começa a girar em torno desse movimento o tempo todo de alerta, ou seja, a pessoa não relaxa mais, ela fica o tempo todo tensa e preocupada se em algum momento ela vai ter contato com alguém que tenha doença, ou se ela vai ter contato com alguma coisa, algum objeto, alguma superfície que vá contaminá-la, enfim, cria um estágio o tempo todo de alerta. Isso também é um outro fator que favorece de chegar nessa questão da fadiga pandêmica. Uma outra questão muito importante é as pessoas com o trabalho todo voltado para home office em família. Então, não só a esposa começa a trabalhar home office, o marido também, isso às vezes tendo férias coletivas, às vezes, né, trabalho assim de que começa a acontecer, ou seja, a pessoa fica em casa mais tempo, os filhos que iam para a escola estão fazendo aula online, então isso de repente colocou todos dentro de casa, né, num convívio ali, onde tem cada um seus horários, as suas pressões ali com relação aos seus próprios ritmos, e isso nem sempre é lidado de uma forma tranquila, uma forma saudável. Então, nesse caso, também existe uma outra característica que favorece. E quando nós falamos que as pessoas começam a conviver mais em família, ou seja, elas estão mais direcionadas, né, para essa correlação em casa, né, essa inter-relação pessoal mais dentro de casa, porque quando cada um tinha o seu ritmo, né, a gente tem as famílias. Estou vendo aqui que tá travando um pouquinho aqui para mim. Se estiver travando para vocês, coloca aí para mim, por favor, se tá tranquilo ou se tá travando, tá? Porque para mim aqui tá dando umas travadinhas aqui. Se for, eu tenho que virar a chavinha, não sei se eu virei a chavinha da internet aqui. Vê aí para mim, por favor. Tá tranquilo aí para vocês? Então, aí. Tá travando, né, Sueli? Então, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Pera aí só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, eu ver se eu consigo melhorar aqui a qualidade da internet pra gente não ter essa falha. Só um segundinho, gente. Tô tentando resolver aqui pra gente ter uma qualidade melhor aí da internet. Conectando aqui pra mim. Ok, ver se agora vai melhorar. Se começar a travar aí, me avisem aí que eu virei aqui pro Wi-Fi, que aí eu acho que eu tava usando a internet do celular. Eu acho que agora vai melhorar. Travou tudo? Não, vê se agora melhorou. Que agora acho que tá vindo agora um delay aqui pra mim das mensagens. Vê se agora voltou aí pra vocês. Tranquilo? Ah, tá bom. Gratidão, gente. Então tá. Se por acaso alguém tiver perdido aí, ou até mesmo se vocês quiserem que alguém participe dessa live, precisa ouvir sobre esse tema, tem esse aviãozinho aí do lado, tá? Que às vezes a pessoa ficou com dificuldade de ouvir, então coloca o aviãozinho aí e chama as pessoas que vocês querem que ouçam sobre essa questão da fadiga pandêmica, que a gente tá falando sobre isso, né? É só colocar o aviãozinho aí, ó, e enviar para as pessoas que você quer que ouçam, tá bom? Aí, bom que agora voltou. Ótimo. Gente, então vamos lá. Então, continuando dessa ideia das características, né? O que pode causar a fadiga pandêmica.
Então vamos lá. Nessa questão desse convívio familiar, para algumas pessoas que já têm um convívio familiar um pouco mais ameno, né? Já tem uma tranquilidade na relação interpessoal aí, entre família, se tornou um movimento gostoso, né? Uma oportunidade para conviver mais. Porém, para pessoas que às vezes não se dão bem entre famílias, se tornou um grande desafio. Né? Então, claro que a gente também pode ver nisso uma grande oportunidade para melhorar essa relação. Porém, isso pode gerar um grande estresse, né? Então, às vezes, a relação entre irmãos que não se dão muito bem, a relação de mãe com filho, de pai com filho, e às vezes o próprio casal que não está acostumado a conviver tanto, tão pertinho assim, durante o dia, e de repente a esposa começa a incomodar com a presença do marido muito tempo em casa. Então, tudo isso gera também um estresse, ou seja, precisou haver um novo aprendizado de um novo movimento, né? Ou seja, passar a conviver mais com as pessoas dentro de casa. Isso é uma outra característica. Aí vem um outro agente causador, na verdade, nem são características não, são agentes causadores, tá? E entre esses agentes causadores, a gente pode citar também, no momento, a preocupação com os familiares que estão internados. Às vezes acontece uma doença e a pessoa precisa ser internada e existe esse isolamento, ou seja, não pode ter acompanhante, né? Ou seja, dá uma sensação de culpa na pessoa que não pode estar no hospital, uma sensação de estar acontecendo um abandono, e a própria pessoa que está também internada pode ter a sensação de estar sendo abandonada. Então, existe um outro movimento ali de sentimentos de culpa e de sensação de abandono. Justamente por isso, porque não pode estar lá acompanhando. Então, ou seja, mais um agente causador. E aí nós temos um outro agente causador que quando acontece a perda do ente querido, a ausência do velório, né? Ou seja, isso dá a sensação de um luto incompleto. A sensação de não concluir e de não vivenciar o processo do luto. Isso gera também um outro agente causador da fadiga pandêmica, ou seja, a pessoa tem mais um abalo emocional por não vivenciar, ou seja, não ter essa conclusão do próprio processo de luto, né? Não poder fazer as honras, como se diz, do processo como era antes. Então, é um outro agente causador. Uma outra questão, a fragilidade da questão financeira. Então, as pessoas sendo abaladas economicamente. Por quê? Pessoas perdendo o emprego, pessoas que estão perdendo volumes de renda, etc., que viviam às vezes de turismo ou viviam muito de vendas presenciais, o trabalho estava muito focado no presencial, ou seja, começou a haver uma perda financeira. Então, essa instabilidade financeira também é um outro agente causador. Aí se vem o agente complicador, que é justamente essa insegurança. Como vai ser? Né? Como vai ficar? O que vem amanhã? Então, a dificuldade de, inclusive, fazer planos um pouco mais duradouros dentro de situações que dependiam do presencial. Então, existe uma grande incerteza, né? Uma grande insegurança. Então, todos esses fatores combinados, né? Imagina aí tudo isso que eu acabei de falar em um grande caldeirão. Então, misturado isso tudo, se a pessoa não tiver um processo de higiene mental muito forte, né? Não tiver uma estabilidade emocional muito grande, claro que ela vai ficar abalada mentalmente e emocionalmente pela grande sobrecarga de desafios nesse lado. Então, esses seriam os principais causadores, né, desse tipo de movimento. E outra coisa, agora nós vamos falar então sobre os sintomas que já caracterizam que a pessoa está entrando num processo já de fadiga pandêmica que foi causado por todos esses fatores juntos ou esporadicamente cada um deles, tá? Então, vamos lá. Depressão. Então, o próprio sentimento depressivo, né? Se a pessoa já tinha uma tendência, ela acaba realmente mergulhando, às vezes, num processo mais depressivo. Se ela já apresentava, às vezes, sinais, né, de depressão, às vezes ela tem um mergulho nesse estágio. Outra questão, ansiedade. A pessoa, às vezes, já tem uma característica ansiosa, mas que antes da pandemia estava um pouco mais controlada, e dentro desses desafios todos, a ansiedade está fugindo ao controle, ou seja, a pessoa está se sentindo extremamente ansiosa. E às vezes esse excesso de ansiedade, essa agitação, essa inquietação
constante, né, que se torna um grande desafio, pode se desenvolver inclusive numa síndrome do pânico, né, que a pessoa realmente começa a perder o controle diante de uma preocupação, de um medo, de uma fobia, né, com relação a qualquer questão, ou seja, tanto a preocupação de pegar o vírus, quanto a preocupação de que algum familiar pegue, ou seja, é um excesso ali e às vezes começa a dar aquela sensação de perder o controle. Então, essa sensação de perda de controle é um outro sintoma. Outra característica que demonstra também que já pode estar ali caminhando para a fadiga pandêmica é uma apatia, ou seja, uma incapacidade de ter ânimo para fazer as coisas, disposição. Então, falta energia e falta disposição. E às vezes a pessoa nem está fazendo tanta coisa para justificar aquele cansaço, aquela fadiga constante. O próprio nome já vai empurrar para o que ela é, ou seja, a fadiga. Então, a pessoa se sente cansada, esgotada, né? E um excesso ali de esgotamento, tanto físico quanto mental. Então, não tem uma atividade realmente tão forte fisicamente para justificar aquele cansaço físico, e não tem também um trabalho mental tão intenso assim que justifique aquele esgotamento mental ou emocional. Então a pessoa se sente exausta, se sente exaurida ali das suas próprias energias, mas não tem um motivo aparente, né? Ela não sabe explicar o porquê. Então, assim, tem um dia, às vezes, relativamente comum, né, dentro do seu cotidiano, mas se sente muito mais cansada. Então, ela tem maior dificuldade para acordar, mais preguiça para poder levantar, dificuldade, por exemplo, em começar a projetar, fazer planos para o futuro, porque começa a lidar ali com uma descrença. Então, ela fica sem motivação para poder realmente criar uma expectativa de que algo seria melhor, de que vai passar, o que eu vou fazer pós, né? O que eu posso fazer nesse momento. Então, essas são todas, já aparecem totalmente esses sintomas, né? Dificuldade realmente de tolerância com os entes familiares, ou seja, uma intolerância muito aparente, né? Ou seja, umas mínimas coisas que a pessoa faz, você já cria às vezes ali um grande cavalo de batalha, já vira ali um processo imenso, né? Para coisas às vezes muito corriqueiras, né? Ou seja, diminui muito a tolerância. Esses todos são sintomas aí de que você já pode estar entrando nesse processo da fadiga pandêmica. Outra coisa, o vício na internet. Então, você ficar o tempo inteiro somente nisso, né? A gente sabe que a gente está partindo aí, claro, para um grande movimento digital. A gente está com um movimento que a própria situação da pandemia levou que a gente investisse mais no digital, para as nossas próprias relações, para o nosso próprio convívio, para manter isso. Porém, às vezes a pessoa causa uma dependência, ou seja, ela não consegue mais ficar fora do digital. E isso é um sintoma da fadiga pandêmica também. Então, precisa ter equilíbrio. Se não tem esse equilíbrio, ou seja, a pessoa não consegue se afastar do digital, ela está o tempo inteiro somente na internet, e isso é preocupante também. Então, precisa ter o tempo inteiro esse movimento de conectar e desconectar. Se só existe um momento de conectar e você só se desconecta na hora que está dormindo, então isso já não é uma questão saudável, né? Então a gente precisa poder entender isso. Sim, é extremamente importante a parte digital, é o que está mantendo, inclusive, muito da saúde mental de muita gente, é justamente ter a condição de manter as coisas aí dentro do digital, porém, tudo é equilíbrio, né? Então a gente tem que sair do excesso e também a gente tem que tomar cuidado com o tipo de mergulho que a gente faz na internet, que isso pode ser tanto para o seu bem, quanto pode ser para o seu mal também. Pode ser muito bem utilizado se você puder utilizar para questões construtivas, que tragam uma boa mensagem, evolução, conhecimento, maravilhoso isso, mas pode ser altamente destrutivo se você começa realmente a colocar o seu foco em questões que não vão te levar a nada, que às vezes só vão te aumentar o seu medo, aumentar a sua insegurança, aumentar a sua irritabilidade, a sua revolta, entrar, por exemplo, em polêmicas e lutas inúteis, né, com relação a partidos, vacina sim, vacina não, etc. Então isso vai minando ali também as suas forças. Então você pode tanto utilizar o digital de uma forma saudável, quanto você pode utilizar de uma forma totalmente
autodestrutiva, né? Então, esses são todos casos ali que você tem que ir já pescando e observando dentro disso. E aí, se você já tem uma noção já dos sintomas, quais são dos causadores e dos sintomas, agora eu vou falar para vocês aqui 10 passos que eu fui alinhando aqui e com atitudes que você pode começar a ter para não só evitar a fadiga pandêmica, se você já está ali com 1 ou 2 traços desses aí que já estão apontando, né? Então, você pode ter esse ponto ali, esse limiar, quanto se você já sentir que realmente está mergulhado ou alguém já está mergulhado na fadiga pandêmica, o que pode ser feito para ajudar essa pessoa a sair desse processo, né? Ou seja, que tipo de suportes, de atitudes combinados com os óleos essenciais você pode ter. Então, eu separei aqui essas 10 características que é o que eu vou trocar ideia com vocês agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, assuma o que está sentindo. Esse é o primeiro ponto, gente. O que significa isso? É você não ficar querendo fazer de conta que tá tudo bem. Sabe quando você começa a mentir para você mesmo? Isso não é legal. Até mesmo para você conseguir virar essa chave, você precisa primeiro assumir que você não está bem, você não está lidando bem com a situação. Isso não é se entregar, é tomar consciência. Porque o primeiro passo para a mudança é essa consciência. Então, se você está percebendo que algum desses sintomas já estão ali, é o momento de você fazer uma autoanálise e falar assim, olha aqui, não tá legal, eu não tô lidando bem com isso, já tá me prejudicando, e se eu continuar nesse caminho aqui, a tendência vai ser piorar. Então, toma consciência desse movimento, assume que isso está no momento acontecendo, apenas está, ou seja, você não é assim, apenas você está e está fragilizado justamente devido ao processo que está acontecendo, porém você precisa então tomar algumas atitudes para modificar essa situação. Então, esse ponto está nas suas mãos, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro ponto seria esse, seria assumir então o que você está sentindo. 2, foque na sua rotina. O que acontece? Se você começa a, tipo assim, as coisas estão acontecendo, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você não tem hora para nada, você solta o seu ritmo porque você não tem mais uma obrigação de rotina, você não tem nada mais, tá tudo muito incerto, então agora eu não tenho hora mais para almoçar, eu não tenho mais hora para lanchar, eu não tenho mais hora, né, para fazer uma atividade física, eu não tenho hora mais para nada, eu vou vivendo de qualquer jeito. Então não. Tá? Esse ponto é uma das atitudes negativas que você pode ter. É extremamente importante que você comece a colocar foco na sua rotina. Você precisa começar a criar uma rotina saudável. Então, até mesmo em todos os aspectos, você começar a pensar. Tantas horas, você tem o seu ritmo, né? Então, assim, tomar o seu café da manhã, acordar tantas horas, ter ali o seu despertador, alguma coisa que faça com que você realmente levante. Não é aquela coisa de bater o botãozinho do soneca ali e ficar mais o resto da vida. Então, não. Acordou, acorda, né? E aí, nesse momento, você começar a preocupar com essa questão da rotina, até mesmo para te dar esse ímpeto de realmente levantar da cama e ter um dia mais feliz, mais produtivo, algo realmente com mais energia, você tem que focar nos cítricos, nos óleos essenciais cítricos, tá? São os primeiros que eu falo para você começar a utilizar. Os cítricos trazem essa energia do dia, trazem disposição, trazem esse despertar, trazem energia do sol, da força, da vida, trazem vitalidade. Então foque na parte da manhã, aquele óleozinho às vezes que esteja pertinho de você na cabeceira da cama, para você pingar uma gotinha na mão e já inalar, né? Pode ser qualquer cítrico, pode ser o bergamota, pode ser o grapefruit, pode ser o limão siciliano, pode ser o laranja-lima, né? Um cítrico vai te ajudar muito a trabalhar esse despertar de manhã com mais disposição. Claro que logo em seguida eu já vou te aconselhar também a tomar a sua aguinha mora com uma gotinha do limão siciliano, que aí além de você já fazer o uso aromático ali enquanto você está ingerindo, você também já está colocando ele de forma interna. Então você está fazendo ali um detox físico, mas ao mesmo tempo já está fazendo um detox mental, né? Já vai limpando ali a sua mente do dia para tirar aquela ziquezira da manhã que tipo assim, pra que eu vou levantar? Não, tem muito motivo aí para você levantar. Então, o limão siciliano vai te lembrar isso, né? Vai te falar, opa, tem muito aí o que fazer, tem muito o que viver, é só mudar o seu foco e direcionar, porque você vai ver quanta coisa boa você pode fazer
exatamente nesse período. Tudo uma questão de foco, tudo uma questão de como você vai lidar com o que está acontecendo. Como eu disse, pode ser uma oportunidade para autodestruição, mas também pode ser uma grande oportunidade para a sua reconstrução, para a sua forma nova de vivenciar, de enxergar a vida, de ser grato pelo amanhecer, né? Então você, por exemplo, inalar um limão siciliano de manhã, um cítrico de manhã e já agradecendo porque você acordou, já é o primeiro passo, né? Então quantas pessoas não estão acordando hoje, você acordou e as pessoas que você ama do seu lado também acordaram, então já é um bom motivo. Então você já vai começar a lidar com um pouco mais de gratidão, com um pouco mais de leveza com o seu dia que está começando, ao invés de levantar já aquela nuvenzinha negra que vai te acompanhando para onde você for, né? Então já expanda essa nuvenzinha para lá, já traz o sol, né? Então não deixa a nuvenzinha encobrir o sol, não. Traz a energia do sol, dos cítricos aí e vai para a vida. Então já vai te ajudar muito a, inclusive, começar a colocar a prática da sua rotina diária, né? Fazer realmente esse contato com a sua rotina. Terceiro ponto é justamente você construir alguns mini hábitos. Então, esses mini hábitos saudáveis são os que você vai começar a construir. Se você já teve a ideia ali, né, de dar esse primeiro ímpeto, focar na sua rotina, então você já está construindo ali algo. O que você vai fazer? Então, na parte da manhã eu vou fazer um exercício físico, eu vou fazer uma meditação. Ah, eu nunca tentei fazer uma meditação. Tente, né? E eu sempre falo isso, o processo, gente, de meditação, antigamente a gente falava que ele era recomendável. Atualmente, principalmente agora com essa situação toda aí, ela é obrigatória, tá? Quem ainda não pratica meditação, comece ontem, porque é muito importante para a saúde da sua mente, das suas emoções. Não se preocupe porque você nunca fez, acho que não sabe meditar. A gente tem inúmeras práticas aí de meditação guiada, né? Vão ajudar imensamente. E nesse momento da meditação e da sua própria oração, ou seja, aquele momento em que você vai fazer uma conexão com a sua espiritualidade, né? E você vai realmente preparar ali o seu espírito, cuidar da sua espiritualidade, eu recomendo qual óleo essencial? Olíbano. Então, pinga uma gotinha do olíbano na mão, inala profundamente algumas vezes, passa ali pelo seu chakra coronário, né? Respira, né? Então, faz uma inspiração e uma expiração, com calma, com tranquilidade, começa a fazer ali o seu exercício. E eu sempre falo o seguinte, que meditação e oração são ações diferentes e uma não substitui a outra. Então, a meditação e a oração são complementares. Então eu recomendo que você faça a sua oração, que é o momento em que você fala com Deus. E o momento da meditação é a hora que Deus fala com você. Então é o momento que você silencia a sua mente para simplesmente ser, né? Você não está ali pedindo, você não está implorando, você não está ali, você está simplesmente sendo. Então é o momento que você faz a sua verdadeira conexão com a sua centelha divina, com o seu eu superior. Então o olíbano é um óleo essencial que vai te ajudar muito nesse processo. Sem contar que ele faz justamente isso, ele aumenta a sua fé, aumenta a sua confiança na vida, aumenta a sua confiança em que algo maior está cuidando de tudo, né? Que nós não estamos aí à deriva, nós não estamos aí soltos, largados no mundo. Tem algo maior, tem algo, seja lá o nome que você quiser dar para esse algo, para sua fonte, né, de luz, é a mesma que rege a todos nós e que está no comando de tudo, por mais que pareça que não, por mais difícil que seja, né, você conseguir crer para ver, né? Então, ter esse pensamento de fé, de fortaleza, vai te ajudar muito nesse processo. Então, começar a trabalhar esse processo de meditação, de oração, de visualizações, de autoafirmações, são todos hábitos ali que vão trazer uma maior qualidade de vida para você e vão te ajudar muito a lidar com tudo isso que está acontecendo. E aí você coloca, então, esses óleos essenciais como seu suporte para esse momento, vão ajudar imensamente que você consiga atravessar isso de uma forma muito mais branda, muito mais amena, se fortalecendo primeiro, né? Então, além disso, você começar a ter aquele seu horário para praticar um exercício físico. Então, assim, faça uma caminhada, né, ao ar livre,
Gente, a caminhada ao ar livre nesse momento não está contraindicada, as pessoas precisam fazer isso, né? Claro que você não vai evitar, às vezes, ambiente fechado e etc. Mas uma caminhada num lugar aberto, você ali com uma área grande, vai te ajudar muito a oxigenar seu cérebro, a oxigenar o seu pulmão, a trabalhar suas vias respiratórias, a fortalecer sua musculatura. Então, assim, façam. Não deixem de fazer a caminhada, de tomar um sol, porque é extremamente importante, né? Você não precisa ter contato físico com outras pessoas para fazer uma caminhada. Então, às vezes, essa limitação está muito mais na mente do que na realidade. Então, assim, façam, pratiquem. Com certeza vocês têm aí áreas próximas a vocês que vocês podem fazer e praticar uma boa caminhada tomando um sol de manhã. Isso vai te ajudar imensamente a lidar com as suas emoções também. Nesse caso, eu te recomendo o quê? Usar o hortelã-pimenta ou o Brief, que é o nosso blend das vias respiratórias, né? Então, antes de fazer a sua caminhada, já inala ali uma gotinha do hortelã-pimenta, né, do Brief, faz uma aplicação aqui na região do pescoço, aqui na região do peito. Tudo vai ajudar a melhorar a sua capacidade respiratória. Então, vai ajudar muito na sua atividade física também. Se for fazer uma atividade física um pouco mais puxada, tem lá o Deep Blue, que pode te ajudar aí na musculatura, para prevenção de uma lesão. No caso, também, se tiver uma fadiga muscular após exercício, também você pode usar lá uma pomada do Deep Blue. Então, a gente tem aí recursos fantásticos que vão te ajudar nesse processo. Mas pratiquem o exercício físico. Tem aquela live que eu fiz ensinando a fazer aquele exercício respiratório, a fazer aqueles movimentos. Quem não viu essa live, tá lá no canal do YouTube. Assistam, procurem lá exercícios, né? Inspira, eu coloquei lá, né? Respiração, meditação, né? Eu até esqueci o título da live, mas tá lá, eu acho que é respiração, meditação e transformação. Né? Agora eu tô esquecendo, agora tá faltando uma palavra. Mas esse exercício respiratório que eu ensino nessa live é justamente para trabalhar tudo junto. Trabalhar o inspirar, o inalar, o óleo essencial, com mais os exercícios que vão fortalecer sua musculatura do pulmão, né? Também a meditação e, enfim, você ter a sensação da transformação. Então, façam aqueles exercícios, coloquem isso na sua rotina diária, na sua prática, porque vão ajudar imensamente. Ter uma boa alimentação, se preocupar com a qualidade do que você está comendo, né? Porque vai ajudar, inclusive, a fortalecer o sistema imunológico. Então, é muito importante que você tenha essa consciência do que você come, de como você lida com a sua alimentação, porque tudo isso vai refletir também no seu sistema imunológico e isso também vai favorecer a qualidade da sua própria saúde mental, oxigenando ali todo o seu corpo, o seu cérebro, tudo vai funcionar de forma melhor, né? Então, assim, deem esse foco, façam essa rotina de horário para poder fazer as coisas que você acha que são importantes no seu cotidiano e que vão favorecer, tá? Esse é um outro ponto. Agora, número 4, né, que eu falei ali, número 3, construam mini hábitos. Número 4, respeite os seus limites. Então, é justamente você perceber que aqui eu paro, né? Então, assim, eu tô me esforçando para fazer meu movimento, mas aqui tá um pouco desafiador demais para mim. Então, é o momento que você dá uma paradinha e, como diz, você não para, né? Você descansa. Então, você vai, reanalisa e respeitar os seus próprios limites, né? Ou seja, limites de ficar alerta, limites ali de ficar com excesso em conexão com a internet, respeitar os seus limites, às vezes, do que você está fazendo ali no seu movimento diário também, o que você está exigindo demais de você. Então, respeitar e não ficar se exigindo demais. É uma outra característica muito importante também, tá? Outro ponto, número 5, utilize então a aromaterapia. Como eu falei, gente, esses recursos terapêuticos, principalmente a aromaterapia nesse momento, vão te auxiliar demais. Então, faça uso de uma ferramenta tão simples e que não depende, às vezes, de você ter uma pessoa ali para praticar em você,
né? Você pode fazer uma autoaplicação, você pode usar no seu cotidiano, pode colocar no seu ambiente ali um difusor na sua sala, no seu local de trabalho durante a noite com os óleos essenciais que vão favorecer a sua saúde física, a sua saúde mental, fazer essa inalação, fazer o uso na culinária, enfim, você tem várias formas ali de colocar a aromaterapia em prática no seu dia a dia. Então, utilize essa ferramenta, porque ela está aí de tão fácil acesso, né? A gente pela Doterra aí consegue fazer todo esse movimento online, a gente faz a compra via internet, a gente recebe o óleo em casa, a gente tem as nossas orientações, tudo feito de forma online, ou seja, você tem ali os recursos e as ferramentas na sua mão. Basta você colocar em prática. Então, pratique, porque vai ajudar imensamente nesses aspectos. A Marília falando ali, exercícios físicos, endorfina e serotonina. É isso aí, bem-estar e alegria. Então, precisa inserir o exercício físico no seu cotidiano. E aí, se você alia isso aos óleos essenciais mais motivadores, que são os cítricos, o hortelã-pimenta, um alecrim, são todos óleos que vão te motivar. A gente tem um blend na Doterra chamado Motivate, que é justamente para poder trabalhar essa motivação, para te dar mais energia, mais pique, mais disposição. Então, façam uso combinado com o exercício físico, com a prática. Então, eu sempre falo isso, tudo é uma forma nova de você inserir essas práticas no seu cotidiano, né? Fazer justamente a prática dos óleos essenciais, isso é fundamental. Aí, número 6, permita-se desconectar. Então é justamente isso, utilize a internet, mas utilize de forma saudável, né? Por exemplo, a gente está aqui fazendo a live, ok, então acabou, né? Vai dar uma descansada, desconecta um pouco, vai pegar um livro para ler, vai fazer alguma outra atividade, faça intervalos, mesmo que você trabalhe de forma de home office, é importante você fazer pausas durante o seu trabalho para se desconectar, para você sair um pouco do mundo virtual e ir para o mundo real um pouco. O seu corpo, a sua mente precisam dessa referência de mundo real também. Então é o momento que você faz pequenas pausas e vai ali mexer na cozinha, né? Vai fazer uma coisa na culinária, vai mexer com seu bichinho de estimação, vai mexer com uma planta, vai fazer algo, vai conversar com seu filho, vai brincar com ele, vai conversar com seu marido, com a sua esposa, enfim, vai fazer alguma coisa que tire você da internet. Então é realmente você saber o momento de se conectar e saber também o momento de se desconectar. Não levar celular para o quarto durante a noite, desligar isso. Eu falo isso imensamente, sempre que eu tenho oportunidade. Eu sou radiestesista também, né? Então, quanto a isso, eu sempre friso demais. Jamais durmo com o celular no quarto. Evitem essa coisa de usar como despertador. Despertador a gente tem aí nessas lojinhas de R$1,99, gente. Pelo amor de Deus, coloca um despertador de verdade. Utiliza o celular somente para uso realmente de celular. Não utiliza seu celular como despertador, né? Desliga ele durante a noite, mantenha ele em outro ambiente, fora do seu quarto, porque isso também mina muito a sua fonte energética, mina a sua saúde. Se você deixa então o celular ligado no quarto à noite, você tá ali com um dreno de energia e nem sabe, né? Você vai minando a sua própria energia durante a noite, porque ali você tá o tempo todo com aquela onda, né, trabalhando no seu próprio ambiente. Então, permita-se isso. Chegou certo momento, vai dormir, mas vai dormir mesmo. Desliga tudo, desconecta tudo, né? Deixa o celular em outro ambiente, coloca seu despertador ali de verdade para despertar. Desligou o despertador de manhã, aí sim vai levantar primeiro, depois é que você vai lá pegar o seu celular e vai ligar, né? Não fica nesse full time, que isso é altamente prejudicial, tá bom? Fiquem atentos a isso, que é uma outra dica muito importante que eu queria passar para vocês. Então, permita-se desconectar. Número 7, filtre... tô vendo ali as horas, porque senão eu passo aqui, e eu vou falando que eu pego o embalo, né? Mas já estamos aqui na número 7, são 10, estamos chegando. Então, a número 7 é filtrar as notícias. Gente, muito cuidado com essa questão de ficar o tempo todo mergulhado em notícias que só são más notícias. O tempo todo, quando as pessoas estão morrendo, recorde de não sei o que, e etc, etc. E essa luta de coisa de vacina, essa polêmica coisa, e é partido, e é política. Gente, isso só mina a sua força, isso só drena a energia e vai minando
a sua saúde mental. Então isso, na verdade, não te acrescenta em nada. Seja mais seletivo com o que você assiste, com que tipo de coisa você permite que entre não só na sua casa, quanto entre na sua mente, que é muito mais ainda do que entrar na sua casa. O que você permite que entre na sua mente é o poder que você está dando ali para aquela situação, para aquilo que você está ouvindo. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ficar alienado. Claro, a gente precisa se informar, mas se informe o básico, o mínimo necessário, apenas o suficiente. Não fique ali mergulhado nesse tipo de notícia. Eu sempre falo, gente, TV aberta, pelo amor de Deus, já passou da hora das pessoas desligarem esse botãozinho de TV aberta. Comecem a utilizar, a gente tem vários recursos aí hoje que nos permitem realmente estar no controle do que a gente assiste, do que a gente quer ver. Então, ao invés de ficar assistindo jornal de notícias e etc, só que você espreme e sai sangue e aquela coisa horrorosa toda, simplesmente vai lá e escolhe uma boa palestra, escolhe um bom filme, escolhe um filme de evolução, alguma coisa motivacional, algum conhecimento, vai lá aprender sobre óleos essenciais, né? A gente tem tanto conteúdo sobre isso. Então, assim, desliga dessa mídia aberta que só quer minar você, que só quer te destruir, na verdade, e você nem percebe, né? Então, assim, não coloque o poder na mão dos outros, tá? Seja mais seletivo. A gente tem aí tão acessível hoje uma Netflix, uma Amazon, aquela Disney Plus, e se você somar isso tudo, fica super em conta, porque não são coisas absurdamente, né? Como algumas TVs para assinatura, eu já falei isso. E repito, a gente está fadado ao fracasso, vai acabar mesmo. A gente tem aí canal de YouTube que é gratuito, a gente tem Netflix que é muito baratinho, a gente tem a Amazon também, ou seja, com conteúdo de documentários, de palestras, de filmes bons. Então você pode realmente colocar o seu foco e usar o seu tempo para assistir coisas que evoluam a sua mente, né? Que tragam, a gente tem tanto material aí sobre espiritualidade, sobre coisas boas, meditações guiadas, tanta coisa que você pode utilizar ao invés de ficar realmente mergulhado nessa mídia aberta e destrutiva. Então comece a ficar mais seletivo com relação a isso, que vai te ajudar muito, tá? Isso é um ponto fundamental aí. Número 8, pratique o autocuidado. Então é justamente você ter essa preocupação da sua saúde física, da sua saúde mental. Como que você está cuidando de você? Eu já falei isso várias vezes. Esse momento de pandemia está trazendo essa reflexão, porque está te mostrando o quanto você está sendo desafiado na sua parte física, na sua parte mental, na parte emocional, na parte espiritual, na parte financeira. Então, dentro disso, você pode começar a pensar aonde eu preciso dar um pouco mais de atenção, porque aqui está sendo um grande desafio para mim. Então, eu preciso usar esse momento para poder ter algum aprendizado para melhorar minha saúde física, ou a mental, ou a emocional, ou a espiritual, ou a financeira. E às vezes está tudo misturado, né? Tá tudo junto. Então, assim, você tem na sua própria autoanálise os indícios de onde você precisa colocar um pouquinho mais de foco e de aprendizado. Então, aonde você está precisando virar uma chavinha ali e que esse momento está mostrando para você que isso é possível e você precisa ir atrás dos recursos que vão te ajudar a trabalhar esses lados. Eu sempre falo que doTERRA, por exemplo, nos ajuda imensamente nisso, porque ela trabalha todos esses pilares. Então, se você quiser trabalhar qualquer uma dessas questões, a doTERRA te ajuda a trabalhar isso tranquilamente. Então, assim, a gente tem aí as soluções naturais para todos esses pilares. Se eles estiverem balançando na sua vida, você tem recursos e você tem soluções naturais para realmente buscar esse suporte para os seus desafios. Então, aproveite esse tempo que você tem para poder realmente lidar com isso de uma forma mais construtiva, né? Construa a sua vida daqui para frente, né? O que você quer daqui para frente? Quando isso tudo passar, não voltar ao normal. Não se iludam com o normal que não volta, tá? Mas nesse novo normal, de que forma você quer construir a sua nova vida para esse novo normal? Você está adaptável? Você tem flexibilidade para isso? Porque a rigidez vai te atrapalhar muito. E um dos motivos, inclusive, de você entrar numa fadiga pandêmica é a rigidez, porque é você se prender demais ao passado, à nostalgia, querendo que exatamente aquilo voltasse, né? E ficar nessa expectativa de que o passado volte. O passado passou,
Presente é agora e a gente pode planejar o que a gente quer para o futuro. Tá incerto? Tá incerto. Mas a gente pode pegar esse limão siciliano aí e fazer um óleo essencial dele, né? Então, assim, eu sempre brinco que a gente tem essa analogia com pegar esse limão e fazer uma limonada, né? Então a gente pode pegar esse limão siciliano e fazer um óleo essencial dele, que é melhor ainda, né? E aí trabalhar esses aspectos. Então, é uma forma construtiva de você lidar com a situação. Número 9, a penúltima aí. Desenvolver um hobby. Então, esse momento pode te ajudar muito a desenvolver algo que você tem uma certa vontade e às vezes não tinha tempo para isso e agora surgiu essa janela de tempo. E aí, de repente, começar a mexer com planta que você não mexia, fazer uma hortinha em casa, daquelas de varanda, se você mora em apartamento, porque é possível, né? Começar, de repente, a lidar com artesanato, algo que você não pensou que você pudesse ter um talento para aquilo, mas aí começa a desenvolver. Ou seja, fazer algo, né, que pode te trazer prazer, te trazer alegria. Também mexer com um animalzinho de estimação, entrar, por exemplo, para uma culinária, né? Começar a fazer uma alquimia com os óleos essenciais dentro da culinária. Aí, ó, Sueli falando, aprender a tocar violão, isso aí, aprender a tocar um instrumento, né? Dançar sozinho em casa, pegar videoaula de dança e começar a fazer. Yoga, que você pode começar a fazer também dentro, às vezes, da sua própria casa, com videoaulas, que a gente tem um monte legais aí na internet também. Então, assim, começar a desenvolver algo que te dê prazer, para que tenha uma motivação. A gente, por exemplo, dentro dos óleos essenciais, a gente tem as nossas aulas práticas, que desenvolve, você pode sentar lá e começar a fazer sua alquimia dos seus cosméticos naturais, né? Aí tira lá, isso vira um hobby, gente, isso vira um momento altamente terapêutico. Você fazer o seu shampoo para sua família, fazer o seu condicionador, fazer o seu creme facial, fazer os seus produtos de higiene pessoal com os óleos essenciais, tudo de forma natural, né? Você ter aquele tempo, isso é um hobby, né? Começar a cozinhar com os óleos essenciais, fazer a culinária com eles. Então, todo esse aprendizado, ele é altamente saudável para você. Então, comece a investir nesse tipo de ação, porque você começa a comparar como que você estava antes de mexer com isso e como você está hoje. Como que você tem um pouco mais de motivação, não te dá mais alegria? O pessoal do grupo aí pode falar isso. Não te dá uma motivação da gente ver qual que é a próxima live, qual que é a próxima aula, né? O que eu vou aprender hoje sobre os óleos, o que vem de novidade, o que eu posso descobrir. Porque óleos essenciais é um universo de infinitas possibilidades. Então a gente tem aí inúmeras possibilidades para poder trabalhar com os óleos essenciais dentro do nosso cotidiano. Então cada dia é uma coisa nova que a gente aprende, cada dia é uma possibilidade diferente. E isso enriquece você, enriquece a sua mente, enriquece a sua alma, te mantém ativo, né? Te mantém ali presente, te mantém ali. E outra coisa, fazendo só coisas que vão trabalhar numa cadeia do bem, né? Só fazendo bem para você, para sua família, para as pessoas que você afeta, que você toca. Então, assim, é um movimento realmente de muito cuidado com a sua saúde mental e emocional. Vai ajudar imensamente, né? Então, ali, além disso, desenvolver o hobby, agora a gente vai para a 10ª, que é justamente você conversar e manter uma conexão virtual com seus amigos. Então, assim, às vezes você não tem como ter o seu momento mais presencial, não tá tendo aquela coisa de visita, de grupinho, de se encontrar, aquele chá das amigas e tal, mas a gente tem aí o nosso movimento, por exemplo, das mulheres valiosas, que a gente se encontra todo o último sábado do mês para fazer o nosso chá das 5, cada uma no seu cantinho, né? Mas a gente tem uma conexão ali maravilhosa, são mulheres que conversam, que trocam saberes ali, e ou seja, isso é prazeroso. Então a gente tem mulheres ali que já tem uma relação e que aí uma mulher traz a outra como amiga, né? E aí as amigas estão se reencontrando nesse movimento nosso Condoterra, porque são grupos que se encontram, né? Então, assim, a gente está promovendo também uma relação virtual, mas é um relacionamento, é uma conexão que existe ali. E isso faz a gente levar isso com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais alegria. Porque a gente tá tão junto, né, ali, que eu falo assim, gente, outro dia aconteceu uma coisa, não sei se a Patrícia Onofre tá aí. Eu achei muito engraçado isso. Que a gente foi se encontrar para fazer uma entrega das Mulheres Valiosas, que foi para as mulheres do Projeto Sobre a Vida.
A gente preparou nossa doação e a Patrícia participa de todas as nossas lives, a gente já fez live com ela, ela participa de todas as nossas aulas praticamente. E eu tinha a sensação plena que eu conhecia a Patrícia pessoalmente, e eu só conhecia ela ainda virtualmente. Quando a gente se encontrou, aí ela é que falou: prazer em te conhecer pessoalmente. E eu não me toquei. Pra mim, porque ela abre a tela, eu também. Então a gente já tinha conversado tanto pelo WhatsApp, tanto pelo Zoom e pelas classes, que pra mim eu conhecia ela pessoalmente. E aí pra mim foi super natural encontrá-la pessoalmente. E ela que se tocou, falou: prazer de te encontrar. Eu falei: gente, é mesmo? A gente não se conhecia pessoalmente ainda. Então olha que loucura isso. Então, assim, isso é a prova de que existe uma conexão, né? A mesma relação virtual, ela promove uma conexão. É claro que é muito melhor você ter o contato físico, poder se abraçar, poder ter o contato, né? É que a gente espera que isso não demore muito a retornar. Mas, apesar disso, né, a gente pode manter as nossas relações, a gente pode construir novas amizades, a gente pode construir novas relações de forma virtual. Então, vamos usar isso de uma forma saudável. O nosso grupo, por exemplo, a gente tem aí várias amizades que estão surgindo de forma virtual, através dos nossos encontros. Então, eu fico muito feliz da gente poder contribuir através dos óleos essenciais, não só dessa forma do próprio óleo, mas também do nosso próprio movimento, como é um movimento que conecta pessoas e pessoas com um astral bom, e que uma está ajudando a outra o tempo todo. Todos nós nos ajudamos o tempo inteiro, né? Com essa troca de saberes, com essa convivência. Então eu acho que por aí a gente tem alguns indícios de como lidar, gente, com essa bendita dessa fadiga pandêmica. Então, assim, espero que hoje vocês tenham conseguido compreender aí as felicidades, se ajudar ajudando os outros. Fantásticos, é isso mesmo. A gente tira, gente, o foco um pouco do nosso próprio mundinho, né? Só da gente. Quando a gente começa a enxergar o outro e querendo auxiliar o outro no problema dele, o nosso problema fica desse tamanhozinho, tá? Então, o nosso às vezes pode parecer muito grande se você colocar o seu foco nele. Mas quando você começa a focar em ajudar o outro no processo dele, do desafio dele, o seu problema some. Ele fica, porque você não tem nem tempo para pensar nele mais. O que acontece, minha mãe sempre falou muito isso, mente vazia, oficina do diabo. Vocês já ouviram essa expressão? E é justamente isso. Quando você tá com a mente muito vazia, ou então tá só dispersa, né? Não usa a sua mente de uma forma saudável e construtiva, ela fica ali com muito tempo a pensar besteira. Quando a gente não tem esse tempo, a gente só usa esse tempo para construir. E aí a gente não tem tempo mais pra gente desmoronar. Tá? Então eu acho que é por aí que a gente tem que seguir a mente, o nosso conhecimento. Vamos nos manter ativos, vamos nos manter presentes, vamos nos manter olhando no próximo o que a gente pode auxiliar, que com a gente vai ficar muito melhor, né? E quando você assustar, no final das contas, você é que é a pessoa mais beneficiada da história, né? Parece que tá ali se doando, fazendo pelo próximo, mas quando você for olhar, é você que é a pessoa mais beneficiada em todos os aspectos. Tá bom? Gente, então assim, espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês o que é a fadiga pandêmica, quais são as causas, quais são os sintomas e o que a gente pode fazer então para lidar. Inclusive, pensando na qualidade do sono, deixa eu dar uma última dica aqui antes da gente encerrar, que na qualidade do sono, foquem aí no blend Serenity para noite, tá? Porque vai te ajudar no sono reparador. O lavanda também é maravilhoso, mas o lavanda está presente no Serenity, que é um blend muito mais completo. Então, foquem nele ali para poder inalar antes de dormir, para colocar no seu difusor de ambiente, porque vão te ajudar a ter um sono reparador, não ficar pensando besteira, não ter pesadelo, tá? Vai ajudar você a ter um sono leve, profundo e você acordar com disposição. E um outro blend que para todo esse movimento que nós estamos passando de gerenciamento do estresse, eu não posso deixar de falar dele, que é o Adaptive, tá? Esse foquem nele, porque esse é especificamente para gerenciamento de estresse e vai te ajudar muito a lidar com tudo que está acontecendo. A gente tem ele na Doterra em vidros de 15 ml e tem ele rollãozinho, prontinho para uso. Vocês adquirem lá, tranquilo, e assim, o aroma é divino. É um dos blends mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. Eu amo esse blend. E assim, ajuda muito. Tanto é que eu intercalo entre ele e o Serenity.
durante a noite, porque eu gosto de colocar no difusor durante a noite também. Então, dias que for um pouquinho mais estressante, mais puxado, eu coloco o Adaptive. E outros que eu quero realmente dar uma mergulhada mais profunda no sono, eu vou pro Serenity. Então, assim, aproveitem esses recursos, tá, gente? Ó, ficamos por aqui. Eu que agradeço vocês. Semana que vem a gente tem mais. Essa live fica à disposição lá no canal do YouTube. Então, para quem tá assistindo pelo Instagram, acessem lá Luz Vida Luz no YouTube, aproveitem para se inscrever no canal, porque toda semana tem live e você recebe a notificação aí avisando assim que eu postar por lá, e aí vocês podem acompanhar o material por ali também, tá? Podem compartilhar à vontade, se tem pessoas que vocês amam e que vocês sabem que estão beirando aí essa fadiga pandêmica, enviem essa live para ajudar as pessoas aí a tomar essa consciência e mudarem enquanto é tempo, tá bom? Gente, beijo grande, muita luz, paz e bem sempre para todo mundo. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.